estamos aqui hoje então para gravar o nosso último Herói da Fé, do livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, e o nome dele é Jonatas Goffert. Ele é o meu herói favorito. Depois que eu li esse livro mais ou menos pela segunda vez, eu realmente me apaixonei pela história desse herói. Ele não é tão conhecido, mas eu acho que ele virou meu preferido por causa da esposa dele, que a gente vai falar no decorrer da história. O subtítulo do nome dele tá Por Meu Espírito. Depois vocês vão entender por que também. Então, no ano de 1900, no interior da China, veio um correio assim a galope, né, um cara carregando uma carta, e essa carta era da imperatriz para o governador com o mandato de exterminar todos os estrangeiros, inclusive os estrangeiros cristãos, missionários, e nessa carnificina que se seguiu, toda a família Goffert foi cercada por milhares de boxers determinados a matá-los. O pai da família, o Jonatas, ao cair no chão com uma pancada na cabeça que quase lhe partiu o crânio, ele ouviu uma voz dizer para ele assim: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Olha o poder da intercessão. Ele podia ter ouvido qualquer coisa de Deus: "Não temas, eu sou contigo, não temas, nada vai te acontecer." Mas ele ouviu: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Ouçam isso, intercessores. E antes de ficar inconsciente, ele viu o cavalo do inimigo cair esperneando e sobreviveu. Então vinha vindo um cara a cavalo preparado para dar um golpe para matar ele, só que o cavalo escorregou, ficou com as pernas para cima esperneando e nada aconteceu ao Jonatas Goffert. Ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo do morticínio dos boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Só para poder explicar, esses boxers, eu dei uma pesquisada, era um pessoal realmente que detestava estrangeiros, então eles se chamaram assim, e essa guerra durou cerca de um ano, assim, e eles queriam expulsar todos os estrangeiros, matar todos os estrangeiros, enfim, da China. Então Rosalind Goffert e Jonatas tinham suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Eis como viviam. Não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: "A minha glória a outrem não darei." Essa era a forma como eles viviam, esse casal, né? Então, voltando para a história dele, quando ainda jovem, Jonatas adotou as palavras de Zacarias 4:6 como lema da sua vida: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Uma grande influência para sua vida cristã foi sua mãe. Desde que ele tinha 5 anos, ela pedia que ele lesse os salmos para ela. A partir daí, ele começou a decorar os versículos e sua vida de leitura e oração jamais foi monótona. É incrível como o livro relata a forma que ele era apaixonado pela leitura da Bíblia. E sobre a conversão do pai dele, ele escreve assim: ele morava com o irmão dele, Guilherme, e uma vez os pais visitaram ele e passaram cerca de um mês com eles, e o Senhor tinha dirigido Jonatas a fazer cultos domésticos, e ele anunciou que naquela noite teria um culto. Ele pensou assim: "Nossa, meu pai vai encrencar com isso, mas o Senhor está me pedindo, eu vou fazer." E só que o pai não se manifestou. Então, de noite, ele leu um capítulo de Isaías e depois eles oraram juntos de joelhos, e ele continuou a realizar esses cultos, e depois de alguns meses o pai dele foi salvo. Eu quis contar essa história porque a maioria dos heróis é os pais que oraram por eles, mas nesse caso aqui do Jonatas Goffert, ele que orou pelo pai dele, assim como o Finney, teve uns aos outros também. Mas também deixo essa palavra para animar aqueles jovens, aqueles que têm orado por seus pais, né? Que o Senhor possa dar graça a vocês de perseverar para que seus pais possam se converter assim como se converteu o pai de Jonatas Goffert. Goffert queria ser advogado, mas ele leu a biografia de Robert McCheyne e daí em diante morreram suas ambições e ele entregou sua vida para ganhar almas. Ele devorou muitos livros, mas a Bíblia era o predileto. Ele costumava levantar 2 horas mais cedo antes de se ocupar com qualquer outra coisa para ler a Bíblia. Sobre seu chamado, apesar de se sentir dirigido à palavra, ele recusava a ideia de ser missionário no estrangeiro. Então, ele ouviu um missionário falar sobre Formosa e que fazia 2 anos que clamava e ninguém se apresentava para o trabalho. Esse missionário disse assim:
Eu receio que a minha vida, que eu tenha vivido em vão, porque eu apelo, eu clamo, eu vou de cidade em cidade clamando por jovens que queiram continuar aquilo que eu comecei, mas ninguém se levanta. E diante do apelo desse missionário, Goffert escreveu essas palavras: senti-me vencido pela vergonha. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então sou missionário. Desde aquele dia, Goffert se entendeu como missionário. E eu me esforçava por transmitir a visão dos milhões da terra sem oportunidade de ouvir um pregador. Então ele entendeu, o valor do evangelho chegar a cada um que não tem oportunidade. Então chegou o tempo dele estudar em Toronto e nesse tempo ele visitava os presidiários, ele ia de casa em casa pregando o evangelho. Em 2 meses ele chegou a visitar 900 casas. Foi nesse tempo de estudos que ele casou com Rosalind Bell Smith. A partir de agora eu vou chamar ela de Rosa, tá? A história deles é muito legal, sempre me marcou desde que eu li o livro pela primeira vez. E ela conta que, assim, ela orava pelo esposo dela há um tempo já. E um dia, assim, ela estava nesse culto e chamaram o nome Jonatas Goffert. E ele levantou e saiu e deixou a Bíblia na cadeira dele. E ela diz que não sabe explicar porquê, nem como ela sentiu um impulso de ir e pegar a Bíblia dele. Aí ela pegou a Bíblia dele, folheou, viu que era toda rabiscada, que era toda cheia de anotações, que era uma Bíblia toda que era muito lida. E ela falou, guardou a Bíblia de novo, colocou na cadeira, assim, meio, cadê o que eu tô fazendo? E aí ela falou pro Senhor assim: Senhor, eu queria um marido como esse, que te conhece, que lê as escrituras, que sabe das tuas coisas, assim, né? E aí, a partir daquele dia, ela teve várias oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma desse homem. Eles trabalharam em algumas frentes evangelísticas juntos, até que um dia ele chegou para ela e falou assim: queres unir a tua vida à minha para irmos à China? E ela respondeu sem hesitar: quero. Uns dias depois, ele falou para ela assim: prometes nunca me impedir de colocar o Senhor e sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti? E ela disse: prometo fazê-lo sempre. Depois ela falou assim: oh, como o mestre foi bom ao esconder o que essa promessa significava. E aí passou mais uns dias, ele chegou para ela assim: Rosa, tu não te importas que eu não te compre uma aliança, né? Já que assim a gente deu nossa vida pro Senhor e tal. E aí ela conta que ela, como uma mulher, ela sonhava muito ter uma aliança linda e todas aquelas coisas de casamento. E aí ele explicou para ela que ele ia trocar as alianças por folhetos e bíblias para levar para a China. E aí quando ela viu assim o rosto dele iluminado com essa ideia, né, ela entendeu que realmente tinha valor nessa terra e esqueceu completamente a ideia de ter uma aliança, e eles investiram em bíblias e folhetos. Desde ali começou essa renúncia dela, né? Então, em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram para se despedir do casal Goffert e eles cantavam: avante, soldados de Cristo, avante, soldados de Cristo. Um pouco depois, Hudson Taylor lhes escreveu uma carta sobre as dificuldades da missão avançar numa região. E Goffert não tinha esperança em si mesmo, mas as palavras avançar de joelhos ficaram no seu coração e tornaram-se seu lema para entrar no norte de Onan. Jonatas demorou mais tempo para aprender a língua que um companheiro seu que chegou um ano depois. E ele sofria com essa questão de não conseguir falar a língua. Então ele falou com a esposa que ele precisava de um milagre, senão ele seria um fracasso como missionário. E aí ele saiu e 2 horas depois ele voltou dizendo: Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem. E 2 meses depois, ó a intercessão de novo, gente. 2 meses depois, eles receberam uma carta do pessoal do colégio Knox, contando como em um determinado dia eles oraram pelos Goffert e sentiram que o Espírito Santo tinha respondido a essa oração. E o Jonatas, ao comparar o seu diário com o dia que eles falaram na carta que oraram, ele viu que foi exatamente o dia que ele recebeu o milagre da fluência da língua.
E depois várias pessoas falavam que ele falava a língua como ninguém, assim, que ele tinha um jeito de comunicar que os chineses conseguiam entender como um nativo, assim. Então Deus fez um milagre porque alguém estava intercedendo. Alguns anos depois, missionários novatos perguntaram sobre o sucesso do seu ministério e olha o que ele disse: eu deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo para tocar o coração dos mais vis pecadores é mostrar-lhes as suas necessidades e pregar-lhes o Salvador poderoso para salvar. Esse era o segredo de Lutero, de Wesley, e ninguém se aproveitou dele mais que Moody. Então ele falava simplesmente a palavra e deixava que a palavra falasse por ela mesma. Para manejar essa palavra, a espada do Espírito, com grande habilidade, ele a afiava estudando-a diariamente sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos do povo, ele exaltava Cristo crucificado e isso atraía os pecadores a deixarem suas vaidades. Em 1896, ele escreveu: depois de chegar a Xangté, há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25 mil homens e mulheres nos visitaram em casa e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos em média 8 horas por dia. Há às vezes mais de 50 mulheres de uma vez em nosso terraço. Ele pregava para os homens e a Rosa pregava para as mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém, e às vezes 10 a 20 pessoas. Porém, não se pode pensar que eles escaparam de grandes tribulações. Logo que eles chegaram, um incêndio destruiu todas suas posses. O calor lá era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu. E para eles poderem enterrar ela, o caminho que eles tiveram que percorrer com o corpo dela era de 75 quilômetros até um cemitério de estrangeiros. Depois, outro filhinho, Donald, também veio a falecer e eles precisaram fazer de novo todo esse trajeto de 75 quilômetros a pé para poder enterrar o filho. Depois de 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram 2 metros dentro da casa e eles perderam tudo de novo. E no ano de 1900, após a morte de Florença, outra filhinha, por meningite, veio a insurreição dos Boxers. No levante dos Boxers, muitas centenas de crentes foram brutalmente mortos. Desde que eu li o livro a primeira vez, me marcou uma morte que o livro descreve, que é de uma moça. O livro fala assim, ela era uma jovem loira com cachinhos dourados e com seu rosto jovem, ela olha para o imperador e fala assim: por qual razão vocês estão me matando? Pelos médicos que nós trouxemos para curar o seu povo, pelas bênçãos que a gente fez, pela forma que a gente tem servido, por qual motivo vocês estão nos matando? Pelo amor que a gente tem dedicado ao seu povo? E o imperador baixa a cabeça e manda decapitarem ela, né? Então o livro conta que os cachinhos saltam assim, né? Isso me emocionou desde a primeira vez que eu li o livro, né? Mas essa moça certamente acordou na glória e viu Jesus, o Senhor, por quem ela deu a vida, né? Mas a mão de Deus guiou os Gofford e os sustentou nos 1.500 quilômetros até Xangté durante a fuga com 4 filhos, sendo que um deles estava doente. Muitas vezes eles foram cercados por multidões que clamavam: matai-os, matai-os! Arremessaram pedras contra eles, quebraram a coluna dos cavalos que carregavam as coisas deles. E aí Jonathan sofreu um golpe de espada que atingiu seu braço porque ele foi tentar se defender. E aí é aquela história do começo do livro, né? Até que finalmente eles conseguiram chegar a Xangai e embarcar para o Canadá. Assim que eles foram para o Canadá por causa dessa guerra dos Boxers, só que assim que o perigo diminuiu, eles voltaram para Xangté, porque eles amavam esse povo, porque eles tinham chamado de Deus. E o plano de Gofford era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Ele queria que a esposa pregasse no pátio da casa durante o dia, enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e povoados. E à noite faziam cultos juntos e ela tocava harmônio. Depois de um mês, eles podiam deixar os auxiliares discipulando os novos convertidos e trocavam de centro. A ideia era de Deus e era maravilhosa,
só que o coração de Rosa estava endurecido por causa dos filhos mortos. Ela escreveu: lembrei-me das 4 covas de nossos pequeninos e endureci o coração contra o plano. Meu marido suplicava dia e noite: Rosa, o lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguros em casa, mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedeceres, confiando nele. Então o Wallace, um dos filhos, caiu doente de disenteria asiática e Jonatas insistia que Rosa cedesse. Depois, Constância caiu enferma da mesma doença. E aí ela fala assim: Deus revelou-se a mim como um pai que eu podia confiar para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse: ó Deus, é tarde demais para Constância, mas confio em ti. Guarda os meus filhos. Irei aonde quer que me mandes. Na tarde que a criança faleceu, ela chamou a senhora Wang e falou sobre sua resolução de seguir seu marido e convidou-a para ir junto. É coisa notável, essa senhora Wang, ela falou assim: mas eu não posso deixar minha filha. E aí a Rosa falou assim: ora, e depois me dá uma resposta. Ó, que mudança da Rosa. Isso que a filha dela morreu. E aí essa senhora voltou e falou assim: o Senhor me mandou ir contigo. E aí elas foram. E é coisa notável que não tenha falecido mais nenhum dos filhos dos Gofford na China, apesar de muitos anos que passaram na vida nômade de evangelização. Gofford continuou a observar fielmente seu costume de levantar às 5 da manhã para orar e estudar as Escrituras. Até o 20º herói, que é ele, a gente vai ver que não é de graça que nasce um herói, sempre tem oração, jejum, leitura da palavra por trás. Gofford cria no texto de João 14:12, e em meu nome farão obras maiores do que eu fiz. Só que ele perguntava para o Senhor: Senhor, cadê as obras maiores? Eu não estou vendo essas obras. Então, no ano de 1905, ele leu a biografia de Carlos Finney e fez um estudo a fundo sobre o Espírito Santo. E ao começar a ensinar isso, houve grande quebrantamento e confissão de pecados. Um grande salão lotado por pagãos, Jonatas pregou, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E houve convicção de pecado e ao apelo todos queremos seguir Jesus que morreu por nós. Queremos seguir Jesus que morreu por nós. A descrição do que aconteceu a seguir quando Gofford foi à Coreia é típico relato de um avivamento. E o espírito de oração permeava tudo, e o espírito impulsionou os crentes daquele lugar a orarem e batalharem até que um avivamento veio. E Gofford foi chamado então a Manchúria, e ele sabia que Deus o queria lá. Ele falou assim: eu não sabia presidir um avivamento, sabia pronunciar um discurso e sabia levar o povo a orar, porém nada mais sabia do que isso. Só que quando ele chegou na Manchúria, ele teve uma grande decepção e um desespero, pois os crentes não oravam. Se os crentes não oram, não há avivamento. E ele caiu de joelhos, desesperado, no quarto dele, e o Espírito Santo respondeu, trazendo fervor e espírito de oração aos crentes. E então, como resultado da sua pregação e daquele momento lá, houve arrependimento e salvação. O lema de Gofford era: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Depois ele foi enviado a um lugar chamado Shanxi, que é conhecida como a província dos mártires, que é nesse lugar que morreu a mocinha que eu falei dos cachinhos dourados. Lá foram mortos 59 missionários, durante a insurreição dos Boxers. E foi para lá que ele foi enviado. Imagina o que a pessoa sente de ir para esse lugar, Foi para lá que Deus enviou ele, e os relatos de avivamento são impressionantes. Confissões de crimes, crianças de joelhos pregando para pessoas nas ruas. Aí eu resumi aqui porque é aqueles relatos típicos de avivamento, assim, de coisas extraordinárias que Deus faz. O Espírito Santo visitou vários lugares através do Jonatas Gofford, Xangté, Nanquim, Shantung e mais uns que eu não sei pronunciar o nome. Teve um lugar que 12 homens começaram a chorar e orar, e vários discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados, para confessar a Cristo como seu Senhor. Foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tenha visto, disse uma pessoa.
Em 1924, ele escreveu a sua esposa, que estava forçada por uma doença a voltar do Canadá. Então ele escreveu para ela uma carta, enviou ao Canadá. Ele falou assim: completo hoje 65 anos. Ó, como cobiço mais que qualquer avarento cobiça o ouro, 20 anos ainda para ganhar almas. Com 68 e sua esposa com 62, eles foram enviados a Manchúria de novo, um campo novo, distante, vasto e frio. Aí, depois, ela ficou doente, eles voltaram para o Canadá e quando eles estavam no Canadá, nessa Manchúria, se converteu um general chamado Feng, General Feng. Enquanto eles estavam no Canadá, ele recebeu uma carta desse general pedindo que ele voltasse, porque Deus tinha aberto várias frentes pro evangelho, assim, né? E aí ele mostrou a carta pro conselho, pro pessoal da missão, assim, e eles falaram que ele tinha que voltar mesmo, né? Só que a Rosa estava doente no Canadá e aí a Rosa orou e ela falou assim: eu vou contigo. E aí a missão, assim, não, a Rosa não tem condição de ir, ela vai morrer no caminho. E aí ele fala assim: vocês não conhecem essa mulher como eu. Se ela falou que vai, é porque ela vai. E ela foi. E viveu mais que ele ainda. Então, desde que eles chegaram nesse lugar, eles viviam com as malas arrumadas para fugir. Mas Deus foi fiel. E desde o primeiro dia houve conversões, porque eles estavam preparados para qualquer coisa que podia acontecer. Depois de um tempo, ele começou a ter dores nos dentes. E ele ficou 4 meses sem conseguir pregar a tamanha dor que ele sentia. Nesse tempo, ele ditou para o filho mais novo um livro chamado Por Meu Espírito. E depois de um tempo, ele perdeu a visão também. E enquanto ele perdeu a visão, ele escreveu um livro Vidas Milagrosas na China. Aos 72 anos, esse Vidas Milagrosas na China ele escreveu no Canadá, sem a visão. Aos 72 anos, ele voltou para a China. E um dia ele chegou em casa sem enxergar nada. Na verdade, nesse tempo ele estava perdendo a visão, mas não totalmente. E aí ele falou pra Rosa assim: Rosa, deslocou a retina do olho, não tô enxergando mais nada, né? E ele perdeu completamente a visão. E também quando ele perdeu a visão, com 72 anos, ele teve uma redução de salário assim violenta, né? E aí que ele estava mais precisando de recurso, menos recurso ele tinha. E essa foi talvez a maior crise do ministério dele. Contudo, como sempre, ele olhou para Deus. E ele continuou a pregar. E pregava com a Bíblia aberta, sem enxergar nada, como se ele estivesse lendo, mas ele não estava lendo mais. E aí, depois de um tempo, eles foram convidados a voltar para o Canadá, eles necessitaram voltar para o Canadá e foram convidados para animar os crentes do Canadá e para que Deus levantasse novos missionários para enviar para a China para substituírem eles, porque eles já estavam velhinhos. E o livro conta que os crentes enfeitaram a igreja, colocaram bandeiras, porém Gofford não podia ver. Mas a maior dor não era ele não ver os enfeites, mas ele não ver o rosto daqueles que ele tanto amava e que provavelmente seria a última vez que ele veria. Então os pregadores falaram para ele, fizeram discursos. Quando ele embarcou no trem, ele olhava como se ele estivesse olhando para os crentes, mas na verdade ele não enxergava nada. Os crentes com lágrimas correram assim acompanhando o trem. E aí ele foi para o Canadá, né? No dia 7 de outubro de 1936, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema Como o fogo do Espírito varreu a Coreia, ele deitou-se tarde para dormir. Às 7 da manhã, Rosa verificou que ele, dormindo aqui, acordou na glória, vendo de novo. Poucos dias antes, ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ele ia ver seria o do seu Salvador. 5 anos depois, Rosalind Gofford uniu-se ao seu marido e suas últimas palavras foram: "O rei me chama, estou pronta." Dela também pode-se dizer o mesmo que do marido. Entregava-se à oração e ao estudo da palavra para saber a vontade de Deus. Foi esse amor pela palavra e a ininterrupta comunhão com Deus que lhe deram o poder de comover auditórios e convencê-los do pecado e da necessidade de arrependimento. Nem por força, nem violência, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. Atos 1:8.
Que a gente possa viver como viveu Jonatas e Rosa Goffert, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que possamos viver no poder desse Espírito e ver multidões sendo alcançadas por Ele, para a sua glória. É isso aí, gente. Espero que essa série tenha edificado vocês, assim como edificou. Tamo junto.